Academia Brasileira de Letras, através do Centro de Memória, registra hoje, dia 17 do mês de março do ano 2008, às 17 horas, no Espaço Machado de Assis, o depoimento do acadêmico Ivan Junqueira, que, ao ensejo das comemorações do centenário de morte de Machado de Assis, vai falar sobre o lugar que ocupa a poesia na produção literária machadiana. O acadêmico Ivan Junqueira é ocupante da cadeira 37 desta casa, da qual ele é secretário-geral. Poeta, ensaísta, crítico literário, tradutor, jornalista também. Ele é considerado um dos intelectuais mais respeitados do estado do Rio, do nosso Rio de Janeiro, e já foi chamado de poeta do pensamento. No seu livro O Outro Lado, ele assim se define: eu sou apenas um poeta a quem Deus deu voz e verbo. Tem cerca de 11 livros publicados, alguns traduzidos em vários países, inclusive na China e na Rússia, e recebeu vários prêmios, como, por exemplo, o Jabuti, tão prestigiado. Boa tarde, acadêmico. Boa tarde, Maria Cláudia. Ivan Junqueira, é sempre um prazer tê-lo colaborando com arquivos contemporâneos. Muito bem. Nós podemos começar com o senhor dando sua opinião sobre Machado de Assis, poeta, e se o senhor concorda com Manuel Bandeira, que disse o seguinte: Machado de Assis, poeta, terminou por tornar-se vítima de Machado de Assis, prosador. Diante das outras manifestações literárias a que Machado se dedicou, o senhor considera que ele é um poeta menor? Não. Não acho que seja um poeta menor, embora o poeta Machado de Assis não tenha a mesma estatura do prosador. Quanto a isso, eu acho que nenhum de nós tem a menor dúvida. E o que o Bandeira disse é uma verdade que eu atenuaria dizendo que o Machado de Assis, poeta, não é propriamente vítima do prosador, ele seria uma decorrência, uma instância menor, mas vítima, quer dizer, vítima do ponto de vista da repercussão da obra, da fama posterior. Realmente o poeta ficou à sombra do romancista. E compreende-se isso, porque o romancista e o contista foram absolutamente geniais, e o poeta realmente não atingiu essas alturas, embora eu não chegue propriamente a considerá-lo um poeta menor. A gente só pode dizer que ele foi menor como poeta do que como romancista. Mas a observação do Bandeira procede. Procede, né? Aliás, tudo que o Bandeira disse procede. Tem sentido, faz sentido. Agora, o Machado de Assis, mesmo tendo se dedicado tanto a romance, à crônica, ao conto, e brilhando tanto em todas, ele nunca abandonou a poesia, né? Durante 35 anos ele andou publicando seus livros de poesia. Inclusive, ele começa como poeta, começa como autor. Poeta. Como autor édito, ele começa como poeta. É um poema muito incipiente, publicado em 1854, se não me engano, num jornal chamado A Marmota Fluminense. Ele tinha 16 anos. É um poema dedicado a uma senhora um pouco misteriosa. É um poema sem importância, mas é para a gente ver que o interesse dele pela poesia sempre foi enorme. Quer dizer, ele começa sendo publicado, né, através de um poema. De um poema. E os primeiros poemas dele eram dedicados, segundo parece, a senhoras
de vida pública, senhoras, cantoras. Senhoras, amigos, não é isso? Amigos. Mas diz o João, que é um dos estudiosos mais profundos de Machado de Assis, não é? Pelo menos foi um dos primeiros assim, a se conhecer a obra, ele diz que os primeiros versos de Machado de Assis eram muito amorosos, muito melancólicos, muito tristes. O que há aí é o seguinte, o primeiro livro de Machado, que é Crisálidas, é publicado em 1864. Quer dizer, esse livro, ele vem a lume dentro do âmbito histórico do romantismo. Então, evidentemente, o Machado não poderia escapar a um certo estigma romântico, de maneira que é aquela melancolia que caracteriza o romance. E talvez, nesses primeiros poemas, já estivesse embutido aquele Machado pessimista, quase nihilista, que iria aflorar depois, né? Sobretudo a partir das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas as pessoas têm que entender isso, quer dizer, o Machado começa sendo publicado como poeta dentro do âmbito histórico do romantismo e, evidentemente, padecendo o influxo dessa escola. E isso vai se repetir no segundo livro dele, que sai em 1870, que é Falenas, e até no terceiro, de 1875, que é Americanas, onde se registra um retorno tardio de Machado de Assis ao indianismo, quer dizer, quase como se fosse uma homenagem póstuma prestada a Gonçalves Dias, que foi a grande admiração dele no universo da poesia brasileira, Gonçalves Dias e Casimiro de Abreu, porque a admiração por Castro Alves é um pouco tardia, porque, na verdade, Machado de Assis convive com a terceira geração romântica, justamente a geração de Castro Alves. Agora, o que acontece nesses primeiros livros? Se você observar toda a trajetória poética de Machado de Assis, você percebe que ele, eu não sei se ele teve o cuidado, não sei se foi exatamente isso, mas ele não se filia a nenhuma escola da época. Quer dizer, o influxo romântico nos primeiros livros é absolutamente visível, mas ele não é um poeta romântico. Nem parnasiano? Não é parnasiano. Ele apenas antecipa, do ponto de vista estético, o parnasianismo, mas ele não é um parnasiano. Não pode ser rotulado como também não se filiou àquela corrente de poesia social e científica que começou a ser cultivada no início da década de 1880. Também não se filiou, quer dizer, sempre se manteve uma pessoa muito singular na prática poética. Então, ele não paga propriamente tributo a essas escolas literárias. Eu não sei se foi cuidado dele, não sei se ele se entendia muito mais como um grande prosador e não como um grande poético, como um grande poeta. Então, como poeta, não quis se comprometer com doutrinas nem com ideologias literárias. Escreveu aquela poesia pessoal dele, triste, taciturna, né? Enfim, foi uma pessoa única, inclusive como poeta também. Agora, que influências ele teria sofrido assim dos poetas da admiração dele, além da de Gonçalves Dias, quando ele flertou com o indianismo? Um homem que tinha os seus mestres, os seus modelos. Todo grande autor tem. Então, Machado de Assis leu muito Almeida Garré. Isso de um ponto de vista de formação de poeta.
Leu muito Almeida Garré, leu muito Camões, leu muito Dante e leu muito Shakespeare. Esses poetas realmente marcam a posição de Machado como poeta. E analisando a poesia de Machado, em comparação com os poetas seus contemporâneos, os da época dele, como é que se pode dizer? Os três grandes poetas de maior contemporaneidade relativamente a Machado de Assis foram o Casimiro, que nasceu inclusive no mesmo ano que Machado de Assis, o Castro Alves e Fagundes Varela. Quer dizer, são poetas com os quais ele chegou a conviver. Naturalmente que teve um convívio, ainda que pequeno, com Gonçalves Dias, mas Gonçalves Dias morreu em 1864. Então, o Machado ele convive mais com a terceira geração romântica, mas ele não herda nada dessa geração. Não há reflexo, por exemplo, do condoreirismo de Castro Alves na poesia bem comportada, entre aspas, de Machado de Assis. Machado de Assis não era um entusiasta por causas sociais, nem causas econômicas. Machado de Assis era um homem que olhava para dentro dele mesmo, ele não olhava para o lado de fora. Nem a natureza o empolgava de fazer uma poesia sobre o mar, sobre o céu. Não, a única coisa que fica, né, do entourage no qual Machado de Assis viveu é a própria cidade do Rio de Janeiro. Se você lê a prosa de Machado de Assis, você sente a cidade do Rio de Janeiro presente o tempo todo. Mas ele não foi um cantor da cidade, ele foi um cantor do mundo interior dele e das pessoas, das personagens dele. E você vê que o poeta, né? A melhor poesia de Machado de Assis é onde ele se desliga quase que completamente daquelas modas da época, a moda romântica, a moda da poesia social científica, a moda do parnasianismo, e publica, então, um livro que é uma espécie de súmula da poesia dele, que é Ocidentais. E, curiosamente, esse livro não teve uma edição autônoma. Ele foi publicado como parte de uma antologia chamada Poesia Completa, que é de 1901. Então, o livro Ocidentais, que, a meu ver, é o livro mais realizado dele como poeta, não tem uma edição autônoma. Ele não se preocupou. Tem alguma explicação? Ou ele estava desencantado? A impressão com a que eu tenho, a impressão que eu tenho é que em 1901 ele quis fazer uma espécie de apanhado geral da poesia que ele havia escrito ao longo de toda a vida. Então não valeria a pena publicar mais um livro. Ele podia incluir este livro naquela poesia expurgada que ele reuniu em 1901. Expurgada porque dessa edição ficam de fora 27 poemas de livros anteriores. Quer dizer, ele exerceu uma crítica pessoal em cima da sua própria produção. Mas ele não chega a renegar os seus primeiros poemas. Não, mas ele não inclui no que ele chamou de poesia completa. Você tem ideia? O livro que inclui a poesia completa de Machado de Assis é esse, né, que foi organizado pelo poeta Cláudio Murilo Leal, atual presidente do PEN Clube, onde aqui há tudo o que escreveu Machado de Assis. Rigorosamente. Inclusive, rigorosamente tudo, coisas que ele não republicou, coisas que andavam dispersas nos jornais, que ele não reuniu em lugar nenhum, poemas herói-cômicos, como é o caso do Almada, o outro grande poema dedicado ao Marquês de Pombal, e também aquelas 48 crônicas que ele escreveu em verso, que se chamam Gazeta de Holanda. Então, isso, Machado de Assis nunca reuniu isso em livro, de maneira que foi preciso 100 anos da morte dele para que alguém resolvesse fazer a súmula completa de toda a poesia do Machado, que ocupa aqui cerca de 800 páginas. Quer dizer, não se pode chamar
o Machado de Assis de poeta bissexto, nem de poeta propriamente menor. Ele foi um bom poeta, foi um poeta corretíssimo do ponto de vista da língua, né? Ele tinha aquele foi um apuro. poeta de uma grande concisão verbal, um poeta que revelava um domínio absoluto da artesania poética. Ele conhecia perfeitamente os segredos da rima, do ritmo, enfim. Ele começou como poeta. Então, ele sabia de tudo, quer dizer, foi um homem que se preparou para o ofício da poesia. Mas, a partir de 1880, ele deve ter entendido que a seara dele não era da poesia. E na qual ele se deu muitíssimo bem, né? Porque é indiscutivelmente... Inclusive, quando você lê a poesia de Machado, como eu aproveitei para fazer agora, aproveitei para reler tudo, inclusive os dispersos, que muita coisa dos dispersos a gente nunca conheceu, você vai perceber uma coisa. Uma das características fundamentais dos poemas de Machado de Assis é o caráter narrativo. Então, ele conta uma história. Há um poema chamado Pálida Elvira, que são muitas páginas e páginas de versos, onde ele conta uma história com um princípio, com um meio, com um fim. Quer dizer, então você percebe o narrador, o prosador por trás do poeta. Isso é muito curioso, quer dizer, se alguém não conhecesse a obra ficcional de Machado de Assis e fosse ler esses poemas, iria dizer, não, esse homem deve ter escrito prosa. Primeiro. Porque, como poeta, ele está se comportando como um prosador. Quer dizer, ele, na poesia, ele tinha aquelas qualidades da prosa, né? Aquele apuro. Não, esse linguagem. Apuro, porque Machado de Assis foi um homem de forte influência portuguesa. Então, ele é um cultor admirável da língua portuguesa. Não é à toa que é o grande patrono dessa casa, um dos fundadores da academia, o primeiro presidente, o homem que legitimou a Academia Brasileira de Letras. Mas, então, o amor pela língua portuguesa em Machado é uma coisa fortíssima. De maneira que ele era muito correto, era um estilista, era um poeta muito cuidadoso da forma, ele dominava a artesania poética do tempo dele. Isso realmente torna a poesia dele muito respeitada, não pode se chamar agora, ele já não tem aquele derramamento dos românticos, ele já não tem aquele mal do século, né? Que todos os poetas românticos tinham. Machado de Assis já não tem isso. É outro universo. Apesar de eu ter lido em algum lugar que ele era descabeladamente romântico. Não, nunca foi descabeladamente. Pois é, eu disse... Ele apenas começa a escrever como poeta dentro do âmbito histórico do romantismo. Então, alguma coisa ele tinha que herdar, mas ele não é um poeta romântico de jeito nenhum. Muito comportado para ser romântico. E as grandes paixões que ele descreve nos seus poemas eram platônicas, segundo consta, né? Não, era tudo de imaginação, né? Uma delas me parece que não foi, por uma atriz. Inclusive, Machado de Assis... Era uma cantora lírica, né, se não me engano. Não, foi uma atriz. Agora, houve naquela época, todo mundo que ouviu a Candiani cantar ficou hipnotizado por ela, né? Inclusive, conta-se um episódio que tem tudo para ser verdadeiro, era uma prática naquela época, quando a cantora saía do teatro, eles desatrelavam o cavalo do fiacre ou da vitória em que ela ia transitar, e eles próprios se transformavam nos cavalos da cantora lírica, né? Iam puxando até o hotel. Meu Deus, isso. E o Machado foi um dos cavalos da Candiani. Meu Deus, isso que é... Mas a vida do Machado, 35 anos de casamento com a Carolina, quer dizer,
Foi um homem quase sempre fidelíssimo à mulher dele, ele gostava muito da Carolina, e quando a Carolina morreu, ele começou a morrer também. Pois é. Foram só 4 anos de sobrevivência. Ele não resistiu. Não. Agora, Machado de Assis foi também tradutor, né? Foi um exemplar tradutor, porque ele traduziu Heine, ele traduziu Lamartine, traduziu Shakespeare, aquele monólogo do Hamlet, ele traduziu Dante Alighieri, ele traduziu André Chenier, enfim, ele traduziu vários autores consagrados daquela época e de épocas anteriores. Inclusive, tinha uma devoção enorme pela comédia, quer dizer, ele traduziu bem alguns trechos da comédia. E ele traduziu... Fazia muita paráfrase também, por exemplo, a tradução do Corvo, do Edgar Poe, pois é, que é famosa é uma grande paráfrase, não é uma tradução colada no texto, é uma paráfrase. Pois é, para ver como ele realmente tinha tantas vertentes no seu talento, né? Teve as vertentes que pôde na época, né? Foi muito influenciado pelo nosso Almeida Garré, pela Bíblia, sobretudo os Eclesiastes. Ele vivia ele lendo traduziu os os Salmos também, né? Traduziu os Salmos. É. E foi muito influenciado pelo Lawrence Stern, foi a grande influência dele, né? Do Tristram Shandy. Enfim, sofreu, mas metabolizou muito bem as influências que teve. De maneira que quando você lê Machado, esse livro realmente foi inspirado por Sterne, por Almeida Garré, por Xavier Demettre. Ele, inclusive, confessa isso logo no prólogo do livro, mas quando você vai ler, é Machado mesmo, não é os outros, é ele. É a tese do o riso e a melancolia, né? É a forma xandiana, né? Só que eu chamaria era de forma machadiana. Machadiana. Mas ele fez também, parece que era comum na época, mas não sei se fez bem ou de uma maneira mais tímida, poemas em homenagem, né? O senhor citou aí. Todo poeta, ao longo da vida, vai escrevendo alguma poesia de circunstância, né? O que um dia o Manuel Bandeira reuniu num livro chamado Mafuado Malungo. E, às vezes, essa poesia de circunstância é muito boa. Eu não diria isso exatamente do Machado de Assis. Ele fez para Dom Pedro, para... Não, escreveu, inclusive, um poema inteiro, né, para o Marquês de Pombal. Outro poema para o Mickiewicz, da Polônia, entendeu? Quer dizer... Foi longe. De repente, Machado tinha, assim, uns arrobos históricos, sociais, e fazia esse tipo de poema. Agora, a personalidade dele, que me parece que era tímido, né? Era um homem muito tímido, complexado, mas, paradoxalmente, um homem muito associativo, né? E que levava uma vida social razoavelmente plena. Conheceu muita gente, tinha amigos. Tinha bons amigos, né? de eleição, como teve também inimigos. Enfim, era um homem associativo, era um homem gregário. Se não fosse um homem gregário, não teria participado do movimento de fundação da Academia Brasileira de Letras. Exatamente. E muito menos teria sido o seu presidente desde 1897 até o ano da morte. E Machado de Assis não havia um dia que não passasse pela Livraria Garnier. Nos locais de trabalho, nos ministérios, Ministério da Aviação e Obras Públicas, claro que teve amigos lá dentro. Pois é, inclusive deve-se à publicação da primeira poesia dele isso não a envolve, amigo, né? Isto não envolve a timidez, era um homem tímido, era um homem de comportamento originariamente tímido. Mas isso não impediu que ele se lançasse... Um homem que participou da sociedade no tempo dele, inclusive outra vertente
dessa sociabilidade. Ele frequentava muito o Clube Beethoven, né, onde se ouvia a melhor música da época. Machado de Assis vivia em teatros. Ele não perdia récitas, né? Nem de teatro, nem de música. Machado de Assis cobriu durante anos as reuniões do Senado. Estava com todo mundo. Era um gregário. Embora tímido, era um gregário. Eu gostaria... Ele voltou para dentro da Concha depois da morte da mulher. Foi um golpe. Aí realmente grande. se isolou completamente. Inclusive, há uma frase do Conselheiro Aires, que é o último livro dele, que parece que caracteriza tudo isso. Uma né? frase que eu nunca mais esqueci. Eu devo ter lido esse livro com 17, 18 anos. Eu nunca mais esqueci essa frase, que inclusive é uma frase que envolve um certo lusitanismo na construção gramatical. Ele diz assim, é o conselheiro que diz, né, explicando por que vive muito sozinho, no catete, ele diz: alonguei-me fugindo e morei na soledade. Eu acho isso uma beleza. É um verso. Alonguei-me fugindo, é bonito. É bonito mesmo. Gostaria que o senhor, que está com o livro na mão, lesse um poema de Machado de Assis para encerrar seu depoimento. Eu vou ler um poema da fase final de Machado, poema que foi incluído nas ocidentais, e que esse poema está escrito em terça rima, no final há um tcholto, né? Isso prova o amor que ele tinha pela tercina dantesca, e já é um poema de uma fase em que você vê o Machado refletindo sobre a vida e mantendo uma certa distância. Esse poema não tem mais aquele entusiasmo, nem aquela coisa, um pouco daquela agitação romântica dos primeiros livros. O poema se chama Uma Criatura e diz o seguinte: sei de uma criatura antiga e formidável, que a si mesma devora os membros e as entranhas, com a sofreguidão da fome insaciável. Habita juntamente os vales e as montanhas, e no mar, que se rasga à maneira de abismo, espreguiça-se toda em convulsões estranhas. Traz impresso na fronte o obscuro despotismo. Cada olhar que despede, acerbo e mavioso, parece uma expansão de amor e de egoísmo. Friamente contempla o desespero e o gozo. Gosta do colibri, como gosta do verme, e cinge ao coração o belo e o monstruoso. Para ela o chacal é, como a rola, inerme, e caminha na terra imperturbável, como pelo vasto areal um vasto paquiderme. Na árvore que rebenta o seu primeiro gomo, vem a folha, que lento e lento se desdobra, depois a flor, depois o suspirado pomo. Pois essa criatura está em toda a obra. Cresce o seio da flor e corrompe-lhe o fruto, e é nesse destruir que as forças dobra. Ama de igual amor o poluto e o impoluto. Começa e recomeça uma perpétua lida, e sorrindo obedece ao divino estatuto. Tu dirás que é a morte, eu direi que é a vida.